Existem fundos imobiliários menos arriscados? Melhorando a pergunta, existem fundos imobiliários que são considerados menos arriscados e mesmo assim pagam bons dividendos? A resposta é sim, e vou te dizer. Além de pagar bons dividendos, são fundos imobiliários considerados menos arriscados, que pagam bom dividendo e ainda está com desconto. Fica nesse vídeo até o final, que daqui a pouco você vai ver uma lista completa com esses fundos imobiliários. Olá pessoal, eu sou o Bruno. Nesse canal aqui eu falo sobre investimentos, sobre educação financeira. Se teu objetivo é melhorar a tua situação financeira de uma forma geral, aprendendo a poupar mais, investir seu dinheiro, gerar renda passiva e acumular um patrimônio para se aposentar mais cedo, esse canal aqui foi feito para você. Não deixe de se inscrever e marque o sininho para você não perder nenhum vídeo. Então vamos logo para o conteúdo de hoje. É comum aqui eu falar sobre fundos imobiliários que pagam bons dividendos, os melhores dividendos dos últimos 12 meses. Também falo sobre aqueles fundos imobiliários que estão descontados com P sobre VPA abaixo de 1, às vezes até bem abaixo de 1, que indica que está com muito desconto. Esses fundos imobiliários são muito interessantes quando você quer receber bons dividendos, bons rendimentos, e também quer comprar fundos imobiliários baratinhos com potencial de valorização. A questão é que muitos inscritos aqui do canal perguntam para mim com frequência como encontrar um fundo imobiliário mais seguro, sem risco. Bom, não existe investimento em renda variável sem risco. O risco da oscilação, porque ele sobe e desce o tempo todo. Mas comprovadamente, no longo prazo, tem um ótimo resultado. Então, na verdade, você fica mais submetido ao risco quando você investe o dinheiro em um fundo imobiliário ou em uma ação e quer resgatar logo esse dinheiro. E uma outra maneira muito interessante também e eficiente para você proteger a oscilação da sua carteira é ter uma boa diversificação. Vários fundos imobiliários, não somente um ou dois. Várias ações, não somente uma ou duas, e também considerar investir no exterior. Dessa forma, uma parte do seu patrimônio vai estar dolarizada, protegida contra a inflação no Brasil e a flutuação cambial. Então existe sim maneiras de você proteger a sua carteira da oscilação, tornando a sua carteira de investimentos mais segura. No entanto, recentemente eu publiquei um vídeo curto aqui no YouTube falando sobre como escolher fundos imobiliários considerados mais seguros. E aí eu citei fundos imobiliários de grande valor patrimonial, porque esses fundos imobiliários são geridos por grandes gestores, experientes, com resultado comprovado. Grandes investidores estão olhando para a gestão desse profissional, acompanhando dia a dia, de olho, vigiando, o que torna esse fundo imobiliário mais monitorado, mais cobrado. É claro, porque está fazendo a gestão de bilhões de reais. Então, naturalmente, os executivos, os profissionais que tomam conta desse fundo imobiliário têm que ser profissionais do mais alto gabarito. Então, essa é uma maneira de você procurar por fundos imobiliários mais seguros. É uma maneira, mas existe outra maneira também. Com o objetivo de procurar fundos imobiliários que oferecem menos risco, mas olhando sob uma outra perspectiva, seria interessante olhar para os fundos imobiliários que têm vários ativos e vários inquilinos. Não depende apenas de um ativo para poder gerar renda, e nem de um inquilino. Pense da seguinte forma, se você tem uma casa, você construiu uma casa para alugar e receber renda daquela casa. Bom, você tem uma casa, você alugou para uma pessoa. Portanto, você está vulnerável àquela casa, àquele inquilino. Se essa casa não tiver alugada, ou se o inquilino que alugou a casa não pagar o aluguel, você não vai ter receita naquele mês, não vai receber nenhum dinheiro de aluguel, não é verdade? Ela não está alugada, não tem renda. Está alugada, mas o inquilino não pagou, também não tem renda. Agora, e se você tiver 3 casas? Melhora a situação? Depende. Se você tiver 3 casas, mas está alugando para uma única pessoa, você continua submetido ao risco. A pessoa que você alugou, ela pode passar por algum momento por problemas financeiros, impedindo que ela pague o aluguel normalmente. Então você tem 3 casas, mas as 3 casas foram alugadas para a mesma pessoa, tomara que dê tudo certo com ela. Mas se essa pessoa tiver problemas financeiros, você corre o risco de não receber aluguel nenhum, não é verdade? Agora, se você tiver 3 casas, mas alugar para 3 pessoas diferentes, é outra história. Vamos supor que uma dessas pessoas tenha realmente problemas financeiros em determinado mês. Essa pessoa não vai pagar aluguel para você naquele mês, mas você ainda tem 2 inquilinos. Tem 2 casas alugadas para 2 pessoas diferentes. Então a probabilidade de você ter receita todo mês, renda todo mês dos seus aluguéis, é muito grande, mesmo que não seja completa. Se você recebe, por exemplo, R$6.000 por mês, R$2.000 de cada casa, pode ser que se alguma coisa acontecer, você receba só 4. Mas note, você não vai ficar sem receber dinheiro. Então para o investidor que quer procurar fundos imobiliários com mais um nível de segurança, um pouquinho mais, procure por fundos imobiliários que tenha pelo menos 3 casas. Nesse caso, 3 ativos, 3 prédios ou mais e 3 inquilinos, 3 pagadores ou mais. Vou te apresentar uma lista agora com 10 fundos imobiliários que têm essa característica. Tem vários inquilinos, 3 ou mais, e tem vários ativos, 3 ou mais. Vamos à lista? Quanto eles estão pagando de dividendos? Quão descontados estão esses fundos imobiliários? Vamos dar uma olhada? E o primeiro fundo imobiliário é o BTCI 11, que é um fundo de recebíveis imobiliários, pagou um dividend yield médio mensal de 1,13% nos últimos 12 meses e tem o P sobre VPA de 0,93%. Está com 7% de desconto. O próximo é o XPCI 11, que é um fundo de recebíveis imobiliários e pagou um dividend yield médio mensal nos últimos 12 meses de 1,05% e tem P sobre VPA de 0,92%, 8% de desconto. O próximo é o MCHF 11, que é um fundo de fundos, pagou um dividend yield médio mensal de 1,15% nos últimos 12 meses, P sobre VPA de 0,98%, 2% de desconto. O próximo é o RBRR 11,
que pagou 1,09% ao mês nos últimos 12 meses de dividendos e tem P sobre VPA de 0,96, 4% de desconto. O próximo é o VCJR11, com 1,09% também de pagamento de dividend yield mensal médio nos últimos 12 meses e P sobre VPA de 0,94, 6% de desconto. O próximo é o CVBI11, que pagou um dividend yield médio mensal de 1,13%, P sobre VPA de 0,97, 3% de desconto. O próximo é o DEVA11, que é um fundo de recebíveis imobiliários também, sofreu com alguma inadimplência recentemente, pagou um dividend yield médio de 1,09% ao mês nos últimos 12 meses e está com P sobre VPA de 0,48, 52% de desconto. O HCTR11 é a mesma coisa. Após sofrer com inadimplência, caiu bastante o preço da cota. Pagou um dividend yield médio de 1,08% ao mês, está com P sobre VPA de 0,41, 59% de desconto. SARI11 é um fundo de lajes comerciais, que pagou um dividend yield de 0,94% ao mês nos últimos 12 meses, P sobre VPA de 0,59, mais do que 40% de desconto, e o RPR11, que é um fundo também de recebíveis imobiliários, pagou um dividend yield médio mensal de 1,30% nos últimos 12 meses e está com P sobre VPA de 0,98, 2% de desconto. Você pode chegar nessa lista procurando de forma mais detalhada no site do Investidor 10. Por exemplo, fundos imobiliários, procure por fundos imobiliários de maiores dividendos, fundos imobiliários de maior valor patrimonial, fundos imobiliários de menor P sobre VP. E aí, depois que encontrar esses fundos imobiliários com esses múltiplos que você está buscando, veja de forma detalhada os imóveis desse fundo imobiliário. Olhando por curiosidade, um fundo imobiliário muito conhecido, o MXRF11, ele é um fundo imobiliário que, quando você pesquisa aqui no site do Investidor 10, detalhes sobre ele, você vai verificar que é um fundo que tem imóveis localizados em São Paulo, tendo um total de 3 imóveis. Já poderia ser um concorrente aí para essa lista. Por que ele não entrou? Porque ele tem hoje um P sobre VP de 1,08. Apesar do dividend yield estar em 12,20%, próximo de 1% ao mês, está um pouquinho mais caro do que o normal. E é um fundo imobiliário que já subiu bastante. É um bom fundo imobiliário, mas não entrou na lista porque tem fundos imobiliários que tem também 3 imóveis, mas tem um P sobre VP mais interessante e um dividend yield igualmente interessante ao do MXRF11. Atenção, essa lista não é uma recomendação de compra de fundos imobiliários. É mais uma lista adicional incrementando um outro fator: fundos imobiliários multi-inquilinos e multi-ativos. Não quer dizer, em hipótese alguma, que esses fundos imobiliários não podem cair, ou que não vão sofrer qualquer tipo de oscilação no mercado. Oscilação em renda variável praticamente é uma regra. Você pode observar que na lista tem o HCTR11, o DEVA11, fundos imobiliários que sofreram recentemente. Eu estou aproveitando para comprar fundos imobiliários que custam R$100 por 50. Tem pessoas que não gostaram da queda, estão espantados. São fundos de recebíveis imobiliários. Têm suas motivações para não querer comprar mais esse fundo imobiliário, eu entendo. Mas no meu ponto de vista, enquanto eles estiverem com esses múltiplos, e sendo os fundos imobiliários que são, eu vou continuar comprando cotas baratinho, porque eu prefiro comprar uma cota por R$50 do que por 80, 90, 100. E eu estou comprando cotas desse fundo imobiliário agora para me gerar renda daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos. Para sempre, na verdade. Então eu não me importo hoje com o preço da cota, ok? Mas essa é uma decisão que você vai tomar. Essa lista é para te mostrar alguns fundos imobiliários como sugestão de fundos imobiliários que não são monoativos e não são monoinquilinos. Dá uma olhada neles, estuda direitinho e toma essa decisão com calma e segurança. Lembrando que existe uma maneira mais interessante de você se proteger da oscilação. Melhor do que você deixar de comprar um fundo imobiliário que está barato ou que está caindo, muito melhor do que isso é você aumentar a diversificação da tua carteira. Só assim você vai poder comprar um ativo que está caindo e mesmo assim perceber a valorização. Diversificação é muito importante em uma carteira de investimentos. Invista também em ações de empresas brasileiras e americanas, invista em uma boa quantidade de fundos imobiliários, não 2 ou 3, e eu tenho certeza que o teu resultado no longo prazo vai te impressionar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a incluir na tua lista de verificação e estudo mais alguns fundos imobiliários. Fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos, que estão baratos, e nesse caso aí dessa lista, de alguma forma são fundos imobiliários um pouquinho mais seguros, porque tem vários ativos e vários inquilinos. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.